Olá, pessoal, boa tarde. Hoje, dia 6 de julho de 2024, nós começamos, então, a palestra de introdução, a palestra de abertura, para apresentarmos o curso de pós-graduação em Pedagogia Decolonial e a Arte e Educação aqui pela PUC Minas Virtual. Meu nome é Wallace Armani, sou um dos coordenadores, ou melhor, membro da equipe de coordenação desse curso, junto com a professora Lucimara e com o professor Haroldo. E iremos agora, nesses próximos 60 minutos, se tudo der certo, falarmos um pouco de como é essa pós, o que a gente pode esperar disso. Eu vou dar uma passagem geral pelo perfil de cada um dos professores e professoras que estão participando dentro dessa jornada, né, desse programa, e aí fico aberto também, ao final, a quaisquer dúvidas, né, quaisquer esclarecimentos. Lembrando que essa palestra está sendo gravada aqui pelo Google Meet, então peço aí às pessoas que tenham ciência disso, pois ela será repassada à instituição, à própria PUC Minas, e a posteriori será colocada no YouTube, no canal oficial. Logo, essa palestra estará durante o mês de julho todo, até o dia 1º de agosto, que é quando fecha o nosso processo de inscrições e matrículas em nossa pós-graduação. Então, eu peço que as pessoas entendam, né, que há essa gravação, e, claro, se a pessoa achar que ela não quer aparecer, ela não quer, ela pode ter uma dúvida, mas ela está com algum receio de alguma coisa, fica um pouco mais acanhada, pode escrever aqui no chat, não tem problema. Eu abro o chat e leio tranquilamente, ok? Mas se puderem manter, então, as câmeras ligadas, porque a gente cria essa troca, a gente tem esse mínimo de contato nesse ambiente frio aqui e árido, que é uma plataforma à distância, né? Via internet, mediada pelo computador e mediada, ou celular e mediada pela internet. Vou pedir, então, ao professor Haroldo para poder começar a exibição dos nossos slides, e vou fazer uma apresentação breve, pontuando algumas coisas que eu acho que podem nos chamar a atenção, e, em alguns momentos, eu vou chamar aqui também alguns dos nossos professores, para poder falarem um pouco das disciplinas que irão ministrar, e a gente vai ter um detalhamento maior, um aprofundamento maior em relação ao nosso curso, ou o que a gente pode esperar disso. Ok? Haroldo já está iniciando ali a apresentação. Aguardo um pouquinho. Projetou a tela cheia, Wallace? Ah, perfeito, Haroldo. Perfeito, brigadão. Aí eu vou pedindo para você nos momentos corretos aí de passagem, ok? Então, pessoal, essa é a nossa apresentação, né? Enfatizamos aí que essa pós-graduação é uma pós-graduação lato sensu, né? Aí, só para ficar claro às pessoas que elas irão, ao término desse curso, ter um certificado de especialista, apresentando, então, o segundo semestre de 2024. A PUC Minas oferece hoje esses cursos em modalidade presencial, no caso aqui, na Praça da Liberdade e no Coração Eucarístico, para quem é daqui sabe que é o Corel, em formato híbrido, que pode ser contemplado com pessoas tanto presencialmente quanto à distância, a versão online, que é onde nossa pós-graduação se situa, com as aulas ao vivo, e um EAD com videoaulas. Eu vou só... Haroldo, eu estou mutando o seu microfone aqui, tá? É que estava dando um ruidinho. Aí, depois você mesmo abre aí quando for necessário. Ok? Então, Haroldo, pode passar para a próxima, por favor? Então, a missão, né, da instituição é aprimorar as competências humanas e técnicas de profissionais de diversas áreas do conhecimento, visando atender a uma sociedade em constante evolução. A formação de profissionais desde 1995, são mais de 500 cursos em andamento, com cerca de 4.700 entrantes por semestre, ou seja, um volume considerável aí, totalizando aí um número que passa da marca dos 10 mil alunos.
Próximo slide. Isso. Como diferenciais, nós temos a pluralidade de programas, a gente vai ver que tem realmente um leque considerável, a excelência de corpo docente. Aqui vale frisar que, para a PUC Minas, o mínimo exigido para os professores é o nível de especialização, mas acaba que muitos cursos, muitos dos professores e professoras são mestres ou mestrandos, doutores, doutorandos, e às vezes ocorre também professores doutores com pós-doutorado ou em fase pós-doutoral, como ocorre, por exemplo, aqui entre membros de nossa equipe. Há um elemento interdisciplinar, né? Vocês vão perceber também isso já trazendo um pouco com o nosso curso, que são professores e professoras de segmentos vários das humanidades, o que ajuda, pelo menos a meu ver, e ao nosso ver, de forma coletiva, a enriquecer em muito o nosso conteúdo. E, por final, uma tradição de ensino da PUC Minas, né, que completou 60 anos em 2018, ou seja, agora, em 2024, com seus 66 anos. Ok? As atividades, né, ela propõe atividades de educação continuada, sejam elas a pós-graduação lato sensu, presencial, especialização e um master, a pós-graduação lato sensu online, com aulas ao vivo, também especialização e master, pós-graduação lato sensu EAD, com videoaulas, especialização e master, uma pós-graduação lato sensu híbrida, também contemplando essas duas modalidades, aperfeiçoamento presencial e online, eventos, dentre eles jornadas, workshops, congressos, seminários, etc., etc., e cursos em company, que seriam basicamente situações em que há um acordo entre a PUC e uma outra instituição e que esses cursos são ofertados dentro das estruturas físicas da instituição. Ok? Como áreas aí, de forma geral, nós temos aí arquitetura e urbanismo, arte, ciências biológicas, ciências da religião, ciências sociais, comércio exterior, comunicação, contabilidade, direito, economia criativa, educação, educação física, enfermagem, engenharia, filosofia, finanças, fisioterapia, fonoaudiologia, geografia, gerenciamento de projetos, gestão, história, marketing, medicina veterinária, meio ambiente, nutrição, odontologia, políticas públicas, processos criativos, psicologia, relações internacionais, saúde, serviço social, tecnologias digitais e teologia. Ou seja, nós temos essas áreas e as áreas de contato entre elas, sub-áreas, né, de certa forma. Então, a gente tem, na verdade, um leque considerável de áreas de atuação ou de áreas de conhecimento e saberes vários. Ok? Próximo. Então, temos aí, de fato, a apresentação do nosso curso, né, que tem como título Pedagogia Decolonial e a Arte Educação. E aí eu jogo uma primeira pergunta, que é uma pergunta para provocar a todos aqueles que estão nos acompanhando e que querem, de alguma forma, ter contato com esse novo universo dessa pós-graduação. A pergunta é: quais são as conexões entre o quilombo, a aldeia e o chão da escola? Essa pergunta, ela pode ser respondida, pode não ser respondida, pode ser refletida, pode ser contra-argumentada, pode ser criticada, mas eu acho que é um ponto inicial para a gente começar a entender onde, ou em que local, ou em que locais nós estamos adentrando, em que terrenos nós estamos adentrando quando a gente pensa numa proposta de uma pós-graduação que tenha como nome a pedagogia decolonial e a arte educação. E aí a gente começa apresentando nossos membros da coordenação. Aqui, a Lucimara de Andrade, que é doutora em estudos literários pela UFMG, atualmente bolsista de pós-doutorado pelo Programa de Apoio à Fixação de Jovens Doutores no Brasil, pela FAPEMIG. E aqui o professor Haroldo Dias Lacerda, artista visual pela EBA, UFMG, mestrado em educação pela FAI, UFMG, com formação básica em pedagogia Waldorf, pelo Instituto Elo API. Eu peço, então, ao professor Haroldo para falar um pouquinho da sua disciplina. Vou precisar de interromper aqui a minha passagem dos slides, para que a gente possa, então, estabelecer essa interação melhor, sim. Essa primeira ponte. Então,
eu estou aqui nessa tarefa de uma coordenação tripartite com o Wallace e a Lucimara, já mostrando uma proposta construtiva de uma pós que se propõe trabalhar numa perspectiva do trabalho coletivo, numa perspectiva transdisciplinar e também num processo de coordenação em que nós faremos aqui o melhor uso dos talentos de cada um a favor de um processo que é complexo, que envolve uma relação institucional que demanda muito trabalho, e então nós vamos fazer essa divisão para que exatamente a gente alcance aquela meta de um curso de excelência. Ao trazer a proposta para esse coletivo, pensando na importância de trazermos uma discussão extremamente atual, que tem 2 décadas, pelo menos, que tem a ver com a descolonização, com a decolonialidade, eu reuni um grupo diverso, envolvendo professoras representantes aqui da branquitude, da negritude, e um educador artista indígena, que é o Ney Chacriabá. Ele estava tentando participar hoje aqui, mas por problema de conexão na aldeia dele, talvez ele ainda não tenha conseguido entrar. Mas a ideia é trazer uma discussão que começa com a minha disciplina, em que eu trago um conceito nuclear para essa proposta, que tem a ver com uma percepção de infância no plural, e eu trago um conceito do filósofo argentino Walter Cohen, que tem a ver com a ideia de infanciar. Nós temos aqui a presença de Aparecida Teodoro, uma interessada que acabou de chegar. Seja bem-vinda, Aparecida. Bem-vinda. E a ideia é que, a partir, então, do primeiro módulo, em que a gente lança os pilares, os temas que são suleadores dessa proposta, a partir da minha disciplina, que depois vem uma discussão de diversidade com a professora Gilmara, passa pela professora Carol, que vai trazer uma discussão enquanto a sua experiência de produtora cultural, de artista do teatro, da sua experiência enquanto formuladora de projetos na área cultural, e fechamos nesse primeiro módulo com o professor Júlio, que vai discutir a importância da formação filosófica, a discussão da ética no curso de pós-graduação e na vida escolar de uma maneira geral. A ideia aqui, então, para fechar a minha participação inicial, é pensar uma disciplina em que nós vamos fazer uma ponte entre a discussão do desenho na formação das professoras, pensar nessa infância baseada nessa discussão do Cohen, do infanciar, que tem uma conexão profunda com a ideia de infâncias minoritárias, fazendo um contraponto a essa hegemônica, essa infância cronológica, que é o que a gente muitas vezes encontra nas graduações recorrentes, naquele pensamento hegemônico de muita proposta de pós-graduação. Então, nós trazemos um conceito que ele lançou há poucos anos, e isso vai servir de um caminho de entrada, uma porta de entrada a um projeto que, na medida em que a gente vai tendo a entrada das disciplinas que virão depois da minha, nós vamos montando um arcabouço teórico e prático, muito baseado nas experiências práticas de cada docente, para que a gente possa, então, dar conta de uma demanda bem contemporânea. Como que está a formação em arte para quem trabalha na educação básica, com foco aqui na educação infantil, no Fundamental 1 e 2, para que a gente possa, então, trazer uma contribuição a partir dessa pós para a gente alavancar a qualidade da educação, notadamente da educação pública, que é um objetivo político muito forte dessa equipe. Muito bom, Haroldo. Temos aos slides? Sim, obrigado. Tá bem. A Aparecida que chegou agora, Aparecida, daqui a pouco a gente vai abrir um espaço para você se apresentar. Olá, Aparecida. A gente já se conhece, né? Ela fez o primeiro curso da COE. Exato. Muito bom, bem-vinda. Pode avançar, Hugo?
Volta, isso. Então, eu, né, me apresentando, né, eu sou o Wallace Rocha Armani, aqui junto com o Haroldo e com a Lucimara, né, membro da coordenação. Eu sou doutor em sociologia, quer dizer, estou doutorando, olha só, ato falho maravilhoso. Eu estou doutorando em filosofia, em sociologia política pelo UPERJ, no Rio de Janeiro. Sou mestre em sociologia pela mesma instituição política e também cursei aí 1 ano de mestrado em linguística aplicada pela Unital, em Taubaté, no interior de São Paulo, mas que, pela aprovação no doutorado, eu achei um pouco mais salutar abandonar o antigo programa e ficar no doutorado quietinho. Eu acho que era um pouco mais interessante, né? E sou o proprietário aqui da Wallace Armani Centro de Idiomas e Outros Estudos, a CIOE, que é uma escola livre para adultos que buscam múltiplos saberes e conhecimentos, aqui em Belo Horizonte, na Barbacena 484A. É uma escola que surge no ano passado, em 2023, mas com a proposta de ofertar aí idiomas dos mais variados. Hoje já ofertamos 22 idiomas diferentes. Temos regularmente 8 idiomas já sendo ofertados, dentro desses 22. E, além disso, cursos de humanidades, né, nas áreas de educação, filosofia, psicologia, sociologia, ciência política e outros. E artes, em geral. Eu e a Lucimara, apesar de fazermos parte, junto com o Haroldo, desse programa de pós-graduação, e estarmos como coordenadores nessa tríade, não estaremos como professores do programa. Então, como coordenador, somente o professor Haroldo estará aí capitaneando a disciplina que dá o pontapé ao curso, inclusive, como ele acabou de apresentar, e eu passo agora a, de fato, apresentar aí mais uma vez começar com o corpo docente. Não teve jabá, viu, gente? O Haroldo está ali em primeiro, porque nós colocamos os professores e professores na ordem das suas disciplinas dentro dos seus caminhos. Então, o Haroldo quis, porque quis me passar um pix, mas eu falei assim, não, Haroldo, não é por aí, vamos fazer a coisa certinha. Então, Haroldo, você quer comentar alguma coisa? Eu acho que a sua fala já contempla tanto a participação na coordenação quanto na abordagem da tua disciplina. Só abrir o microfone aí e... Não, Wallace, eu acho que já vamos dar espaço para a fala das outras professoras. No final da apresentação, quando a gente abrir um espaço para o debate, eu poderia contribuir melhor. Ótimo, perfeito. Então, vou voltar aqui com a apresentação, porque, como o meu microfone está mutado, eu tenho sempre que fazer esse movimento aqui, vocês me perdoam. Não, sem problemas. Então, na sequência, a professora Gilmara Silva Souza, que é pedagoga e mestra em educação pela FAI-UFMG, professora convidada no curso de pós-graduação Lato Sensu em psicopedagogia da PUC Minas, junto com o professor Haroldo, né? Aí vem a Maria Carolina Fecina Silva, que está aqui presente, mestranda em Artes da Cena pela Escola Superior de Artes Célia Helena e Itaú Cultural, formada em direção teatral pela UFOP e também especialista em gestão cultural contemporânea e em processos criativos. Carol, contigo aí. Olá, boa tarde. Boa tarde a todo mundo que está aqui. Quem vai ver depois também, né? Ali está Maria Carolina, mas fiquem à vontade para me chamar de Carol. Maria Carolina, só quando minha mãe ficava muito brava e ainda diziam Maria Carolina. Então, assim, né? O que eu fiz dessa vez? Maria é lindo, Maria Carolina eu adoro, mas fiquem à vontade para me chamar de Carol. Eu vou fazer uma breve audiodescrição, rapidinha, assim, né? Eu sou uma mulher de pele branca, com cabelo preto, meio cacheado, assim, com algumas ondas, na verdade, um pouco, tá bem comprido, abaixo do ombro, cabelo preto. Estou com a franja presa para trás, com 2 grampos, um de cada lado. Meu óculos é de lente redonda, armação dourada. Estou com uma blusa branca. E atrás de mim tem
uma cômoda de madeira com algumas gavetas, uma estante com livros e muita bagunça. Bom, vou assumir aí essa frente de falar um pouquinho sobre o teatro, né? Eu acho que o Wallace já traz ali no começo essa perspectiva de qual que é o quilombo, qual que é a aldeia e qual que é o chão da escola, qual que é essa relação, né? E eu gosto muito de pensar o teatro a partir da memória, então eu traria o quintal também, né, para a gente pensar como esse território, de onde que a gente vem, de onde que a gente traz essas percepções que a gente tem da vida, e aí a gente falando de criança, falando de adulto, falando de pessoas idosas, de todas as possibilidades que a gente tem de ter como alunos, né, assim, seja na educação formal, seja pensando uma educação, uma formação livre, né, na verdade, a gente vai sempre pensar por essa perspectiva, que é o corpo daquela pessoa, que é aquela muito inspirada, né, por 3 outras mulheres, 3 brasileiras que têm me rodeado muito, que são a professora Leda Maria Martins, a Eleonora Fabião e a Sueli Ronick, né, pensar esses corpos, né, a Eleonora que traz essa presença cênica, que está sempre atenta a si, atenta ao outro e atenta ao meio, a professora Leda, que entende esse corpo como um portal, né, que é atravessado e que atravessa também o tempo todo, e por isso diz muito, né, e Sueli com esse corpo vibrátil que mobiliza tudo que recebe, transforma e devolve de alguma maneira, né, então eu acho que pensar o teatro na escola, por essa perspectiva, a escola que é um ambiente onde muita coisa acontece, eu trabalho também numa companhia de teatro LGBTQIAPN+, aqui de Belo Horizonte, companhia toda desceu, e a gente tem um trabalho que fala justamente desse ambiente, né, a gente tem uma trilogia de traumas, que a gente chama, um deles é a religião, o outro a família, e o terceiro foi a escola. Então, como que esse espaço também a gente reconstrói a relação com ele, como que ele se torna esse espaço de uma boa convivência para todas as infâncias, como a Haroldo bem traz na sua fala também, né, dessa pluralidade das infâncias. Então, acho que é um pouco por aí que a gente vai conversar, e dependendo muito de quem estiver com a gente também, porque eu acho que as experiências de quem forma a turma contribuem para que esse conteúdo seja ainda mais interessante, mais diverso e mais gostoso de viver e de trocar ali. Então, acho que é um pouco por aí. Muito bom, Carol, muito bom. Na sequência, nós temos, então, o professor Júlio César da Silva, recém-doutor, né, em filosofia com ênfase em lógica pelo UFMG, mestre em administração, com MBA em gestão da tecnologia da informação e, além disso, bacharel em filosofia. Ele omite aqui, mas ele também é bacharel em matemática e com outras formações. Alguns de vocês, assim, gostam de guardar um pouco, eu já percebi que gostam de guardar o ouro, né? Mas o Júlio também é um parceiro, uma pessoa que está comigo, montou recentemente um curso no pensamento crítico aqui na CIOE, e na semana que vem, agora, nessa terça-feira, ele também começa um novo curso, que é Introdução à Filosofia da Matemática. Então, ele está trafegando nesses 2 universos aí, a filosofia, a matemática, e como o professor Haroldo falou mais cedo, ele vai estar fechando o módulo 1, apresentando aí uma disciplina voltada para a ética na educação. Pode seguir? Aí nós temos, então, também aqui presente, a professora Mariana Parreira Lara do Amaral, mestra em Educação pela FAI-UFMG, professora de Educação Infantil na Rede Municipal de Belo Horizonte. Mariana, está contigo. Olá, boa tarde a todo mundo. Assim como Carol, vou fazer minha audiodescrição. Eu sou uma mulher de pele clara, tenho cabelo castanho, na altura dos ombros, também com alguns cachos mal formados. Do meu lado aqui direito tem uma estante de livros, que também está uma bagunça, e uma janela atrás de mim. Bom, e essa estante aqui do meu lado, ela representa o que nós vamos discutir na nossa disciplina. Nós vamos conversar sobre a literatura infantil, especialmente sobre o trabalho da literatura infantil nas escolas de educação infantil. Vamos pensar nessa concepção da literatura como arte, do compromisso da escola, desde, das crianças bem pequenas e bem pequenas, nesse trabalho, da experiência estética das crianças com a literatura,
e vamos fazer uma discussão sobre esses percursos históricos, né, que configuram aí a identidade do nosso livro nacional, dos livros de literatura infantis brasileiros, pensando especialmente no que a gente atualmente concebe como livro ilustrado, que a gente tem uma forte presença narrativa das imagens e dos próprios recursos gráficos, né, nesse processo. E, para finalizar, vamos também abordar a importância da gente considerar as diversidades, né, humanas na composição desses acervos, né, nas escolas de educação infantil e no compromisso das escolas em garantir essa diversidade no trabalho com as crianças pequenas. É isso. Muito obrigada. Muito bom, Mariana, muito bom. Na sequência, nós temos, então, o professor Rafael Augusto de Lima Barbosa, que é doutorando em música, né, dentro da música na UFMG, se divide em algumas áreas. A área dele de especialização é em sonologia, pela UFMG. Ele é mestre em música na parte de performance musical, também pela UFMG, e licenciado em música pela mesma instituição. Na sequência, temos a professora Mailine Bahia Fernandes, que é uma artista educadora e professora Waldorf de Trabalhos Manuais, possui bacharelado e licenciatura em Artes Visuais pela Escola de Belas Artes da UFMG, a EBA, e é especialista em Gestão Cultural pela UNA em 2014. Na sequência, a professora Bruna de Carlo Rodrigues de Oliveira Ribeiro, um nome, alguns nomes são muito, né, nomes longos, assim. É professora do Centro Pedagógico da UFMG, ela é doutoranda em Estudos Interdisciplinares do Lazer pela UFMG e mestra em Educação pela PUC Minas. A Mariela Aguiar Vilela, professora de Língua Portuguesa e Literatura Brasileira pela UFMG, doutoranda em Educação pela UNR, que é a Universidade Nacional de Rosário, na Argentina. Na sequência, temos o professor Vandinei Leite Silva, que gosta de ser reconhecido e ser chamado como Ney Leite Acriabá, que é professor indígena, pesquisador e ceramista, graduado em formação intercultural para educadores indígenas, com habilitação em línguas, artes e literaturas pela FAI, a Faculdade de Educação da UFMG, e também é mestre em arte pela EBA, UFMG. Temos, então, o professor Christopher Silva, que é doutor em música na linha de pesquisa em educação musical, com tese vencedora do prêmio UFMG de tese em 2021. Ele é mestre em música em 2011 pela UFMG e bacharel em violão clássico pela mesma instituição em 1998. Daí temos o professor Matheus Rödel Evangelista, que é mestre em estudos literários pela UFMG, professor da Rede Estadual de Educação, poeta, escritor e produtor audiovisual. E, finalmente, né, olha, a professora Flávia não me deu jabá, já que ela está em destaque ali no final, mas é pelo número ímpar de professores e professoras da nossa pós-graduação, que são em 13, nessa equipe fantástica, somando eu e a Lucimara, em 15 pessoas para organizar esse curso. Então, a professora Flávia Lamonier Gontijo, ela é doutora em Educação pela Universidade de Aveiro, em Portugal, diploma esse que foi reconhecido pela Unesp. Ela é mestra em Educação Tecnológica pelo Cefet-MG, diploma superior em Ciências Sociais com menção em Construtivismo e Educação pela Flaxo, que é uma, posso dizer que é uma considerável e respeitosa universidade da Argentina, em parceria com a UAM de Madrid. Então, assim a gente fecha essa equipe, né, tão rica e tão vasta aí de professores e professoras de nossa pós-graduação. Então, começamos aqui a nossa jornada, né, para entender um pouco mais ou menos o que essa pós-graduação se propõe. Eu brinco ali um pouco com a ideia de pensarmos um curso que ele se posiciona ou, dependendo de quem olha, ele se reposiciona em múltiplos territórios. E eu acho muito interessante a fala da professora Carol, na hora que ela pega como elemento base aquela provocação que eu coloquei no início da explanação, de quais as relações, né, as conexões entre o quilombo,
a aldeia e o chão de escola, e ela traz, por exemplo, a questão do quintal. Carol, eu fiquei pensando na hora em quintal, em palco, em terreiro, me veio tanta coisa à mente na hora que eu formulei aquela pergunta, que eu pensei, não, deixa eu sintetizar isso aqui, colocar um mínimo para não confundir muito, mas eu estou completamente contigo nisso, porque eu fiquei pensando nessa ideia desses múltiplos territórios, né? Ou seja, criarmos uma relação de territorialização e de desterritorialização, onde o papel dos corpos, dos sujeitos, das crenças, você traz a questão institucional pelo peso da igreja. Acredito que a igreja que você fala ou a religião que você se refira seja a religião ou as religiões hegemônicas, tanto no Brasil quanto no mundo afora, a relação com a escola, a relação com as instituições, ou que territórios são esses que nós podemos ocupar, que nós estamos ocupando, e que, de certa forma, eles também são espaços de resistência, né? Porque há uma resistência por parte das instituições em receber e acolher determinados sujeitos, e há também, por parte de inúmeros sujeitos, resistências de querer ocupar e de se permanecer em determinados espaços porque se sentem agredidos, se sentem violados, se sentem despidos no pior sentido da palavra, não no melhor sentido da palavra ou do termo, mas que tentam ali ganhar um pouco de terreno e que às vezes se sentem fora daquilo e, num primeiro momento, a tendência, infelizmente, a tendência da maioria das pessoas é desistir e deixar, falar assim, não, isso é demais para mim. Então, acaba a resistência dessa pessoa, sem trazer aqui à baila o termo resiliência, porque eu acho que é uma outra proposta, mas a resistência, né, que nós poderíamos ter enquanto sujeitos, enquanto indivíduos, nossos corpos em determinados espaços que podem e devem ser ocupados e por nós instrumentalizados, sejamos nós mulheres brancas, classe média alta ou periféricas, mulheres negras, também de todos esses segmentos societais e econômicos, homens brancos e negros também nessas representações que eu falei agora, homens e mulheres indígenas, e sendo eles cis ou não cis, sejam eles pessoas trans, pessoas com N tipos de transtornos ou N tipos de deficiências, ou seja, pessoas das mais variadas colorações, dos mais variados sentidos, dos mais variados gostos, saberes, sensações, e essas pessoas, às vezes, elas são jogadas para fora de determinados terrenos, mas se elas percebem, quaisquer uma delas, que elas podem tomar conta de determinados espaços e se apropriarem daqueles espaços, na minha visão, pelo menos, elas devem fazê-lo, porque aí elas se mostram pessoas que estão, de fato, resistindo a uma série de intempéries e que elas podem usar daquilo que elas se apropriaram da melhor forma possível e podem equalizar isso, podem dinamizar isso, podem potencializar isso aos limites, né? Nem que seja para influenciar 2 pessoas próximas a ela. Quem sabe 3, quem sabe 4, ou indiretamente 10 pessoas. Mas eu acho que essas pessoas têm a capacidade transformadora de se apropriar das coisas que são nos oferecidas em N situações e, a partir disso, transformar a realidade social às quais cada um de nós aqui pertence. No campo da arte, as teorias filosóficas abordam uma ampla gama de questões. A estética contemporânea explora sua definição, frequentemente questionando se pode ser definida de maneira universal. Nesse contexto, obras que desafiam as convenções tradicionais continuam a ser produzidas e debatidas. A contemporaneidade impõe desafios complexos à educação, exigindo uma formação contínua e dinâmica que responda às transformações sociais, culturais, políticas e tecnológicas. Assim, a arte emerge como uma ferramenta crucial para práticas pedagógicas inovadoras, inclusivas e sensíveis às diversidades. Ao lado, eu exponho aqui junto com vocês uma imagem que pode nos ajudar a ter um pequeno vislumbre
de para onde podemos ir, em que mares que nós iremos navegar, né? Ou seja, qual é o papel de nós, enquanto educadores? A propor uma pós que tenha, de fato, esse caráter decolonial e trazer a perspectiva de uma arte-educação que pode ser um pouco mais transformadora do que aquela que é proposta pela hegemonia ou pelo dito mainstream, né? Dentro de uma lógica... Volta um pouco, Haroldo, não passa ainda não. Que ocupa um pouco a lógica do status quo. Percebermos que há caminhos que são abertos e caminhos que podemos abrir. Não como bandeirantes que chegaram aqui séculos atrás e que não só abriram caminhos por base da peixeira e do facão, mas também por meio de invasões de territórios indígenas, por meio do estupro, por meio do saque, da pilhagem e de uma série de barbaridades que às vezes ficam um pouco apagadas na história, na dita história oficial do Brasil. Mas abrirmos caminhos, sejam eles quais forem, né? Então, há uma lógica aí, como o próprio Haroldo falou no início, de sulear ao invés de nortear. Ou seja, nós não partimos mais daquilo que se pensava, a produção do conhecimento, a partir da perspectiva feita hegemonicamente pelo norte global, pelo hemisfério, que traz basicamente aí aquilo que a gente chama de, dentro de uma lógica epistêmica, de conhecimento, o conhecimento válido, o conhecimento oficial, que é importado mundo afora. E sim trazer uma abordagem ou abordagens que possam romper com esse tipo de construção, apesar de estarmos inseridos ainda numa lógica de uma pós-graduação e de divididos em disciplinas, como deve-se mandar o figurino. A gente não tem como escapar dessa construção acadêmica como a gente tem. Aí, agora sim, pode avançar. Haroldo, por favor. E aí, o que nós esperamos? Nós esperamos realizar uma abordagem decolonial e intercultural no campo da arte-educação, em espaços formais e não formais, para discutir e promover práticas pedagógicas inclusivas e sensíveis às diversidades culturais, territoriais, geracionais. Essa tela me chamou muita atenção. Aqui nós temos, né, ao lado, a tela conhecida como Mona Lisa Cunhã, pelo artista Denilson Baniuá, artista indígena. Essa tela, ela mostra um pouco daquilo que eu falei agora há pouco, da apropriação. Eu não vou usar o termo aqui da Semana de Arte Moderna e o termo aqui daqueles pensadores, artistas, lá de 22, em São Paulo, de uma antropofagia, né? Desse elemento antropofágico da cultura ou das culturas brasileiras, vista a partir de um modernismo brasileiro em 22. Mas eu vou deixar de lado um pouco essa ideia da antropofagia e trazer de volta aquela ideia da apropriação. Ou seja, o que o Denilson Baniuá faz aqui, basicamente? Ele se apropria daquilo que é a representação talvez máxima, mais icônica da cultura hegemônica ocidental europeia, seja no campo das artes ou não, por todas as suas representações, por todo o seu simbolismo. É uma obra que ela é utilizada a todo instante por artistas do globo afora e que ela é também modificada. Ela vira meme, ela vira história em quadrinho, ela vira... Muita coisa é feita com ela. E como que fica, então, a visão de um artista indígena que não somente a partir da obra, impactado pela obra A Mona Lisa, de Leonardo da Vinci, mas ele mantém o nome Mona Lisa, só que agora não é uma qualquer Mona Lisa, porque as outras Mona Lisas são várias e são genéricas. A dele não. A dele é uma Mona Lisa Cunhã. Ela é indígena. E aí ele traz esses elementos que começam a compor junto com a obra original e ele cria uma nova obra de arte, né? A partir daquilo que eu acredito que foi o que eu falei mais cedo, da apropriação. E ele se apropria e ele chega até nós, né? Ou seja, pelas redes sociais, pela internet, esse artista passa também a ter visibilidade e ele pode chegar aí a salas de aula, quem sabe, né? Pode seguir, Haroldo?
E essa parte de metodologia, né? Essa tela, eu vou partir dela porque eu não quero falar de metodologia, não, eu quero falar da tela. Acho que a tela ela é mais importante do que a metodologia. Ela se chama A Conversa das Entidades Intergalácticas para Decidir o Futuro Universal da Humanidade. Um título maravilhoso, pelo menos para mim, não sei em relação a vocês. E eu fiquei muito impactado, por isso que eu coloquei essa tela aí. O artista é o Jaider Esbel. Se a gente começa a observar essa tela, a gente vai ver formas de início bastante abstratas, difíceis de criar uma compreensão e entender quais são as formas presentes ali. Mas a gente começa a perceber que tem ali figuras da fauna, figuras da flora, alguns corpos ali de animais que a gente consegue começar a reconhecer, e muito me chamou a atenção porque quando a gente pensa na lógica, na grande dicotomia, ou no grande binômio natureza e cultura, ou natureza versus a discussão clássica das ciências humanas entre natureza versus cultura e vice-versa, dentro de uma perspectiva decolonial, o que a gente tem que tentar partir, tentar pensar por que fazer esse binômio? Ou por que partir de um diálogo entre natureza contra cultura, ou natureza barra cultura, ou natureza hífen cultura? E sim pensarmos uma coisa em que muitos dos povos indígenas, eu não vou falar todos, porque eu não conheço todos, mas muitos dos povos indígenas, e muito do que eu tenho lido de um certo tempo para cá e tenho debatido, é a não diferenciação ou a não separação entre natureza e cultura, que não se separava, mas que o dito homem branco europeu ele passou a separar aí nos últimos séculos, dentro do iluminismo, dentro do racionalismo e de uma série de escolas filosóficas. O título dessa peça, A Conversa das Entidades Intergalácticas para Decidir o Futuro Universal da Humanidade, me chama muita atenção, né? Porque aqui, para mim, é claro que ele não está separando nessa tela, claro que a minha interpretação, com as minhas leituras prévias de mundo, cada um de nós vai ter uma leitura, mas que ele não separa a natureza de cultura. Porque, para mim, pelo menos, essa tela, com esse título fantástico, é uma síntese, ou uma possível síntese, daquilo que a gente pode pensar como natureza e cultura juntas, não desassociadas, né? Sem ter essa ruptura. Ou seja, produção de cultura, porque é uma produção humana, nós somos seres produtores de culturas e cultura, mas nós também estamos na natureza, e é por meio dessa natureza, ou da natureza, que nós produzimos cultura. E a modificamos, inclusive. Em relação à metodologia, ela será abrangente, interdisciplinar e voltada para a promoção de um ambiente de ensino-aprendizagem crítico-reflexivo. O curso prevê suas aulas expositivas e dialogadas com a exploração de recursos audiovisuais, atividades coletivas, que seriam eles estudos de casos, projetos de trabalho, e individuais, atividades práticas, possibilitando ampla interação, participação e reflexão teórico-prática das ou dos alunos/alunas. Então, basicamente, é o que temos aí, de forma bem curta, para falarmos de metodologia. Os caminhos, né? Formalmente conhecidos como disciplinas. Mas eu acho que são caminhos, pensando naquilo que a gente falou mais cedo, né? Daquelas rotas que a gente abre, daqueles caminhos que a gente abre. O Haroldo também usou o termo caminho mais cedo. Então, eu acho que quais caminhos que cada um de nós percorrem nossa vida laboral, né? Nossa lida cotidiana, e que caminhos nós partimos, sejam eles acadêmicos, sejam eles institucionais, sejam eles nos nossos elos afetivos, familiares ou não, institucionais, e todos os tipos de caminhos que a gente escolhe e traça. Então, nós temos aí, assim como os artistas que eu mostrei agora há pouco, naquelas duas telas, né, na Mona Lisa Cunhã e na tela sobre o futuro da humanidade,
Eu coloco aqui, né, que os professores, né, ou seja, por fulano de tal, porque eu acho que é uma criação também, que ela é coletiva, mas que ela tem uma digital nesses caminhos, né, uma impressão digital que cada um de nós, enquanto professores, professoras, educadores, educadoras, marcam ali os seus terrenos, nos seus territórios, e que constituem um pouco da nossa subjetividade também, né, e das nossas contradições e idiosincrasias. Então, as artes visuais e o conceito de infanciar, pelo professor Haroldo Dias Lacerda, a educação para a diversidade, por Gilmara Silva Souza, o teatro como a arte da presença, por Maria Carolina Fecina Silva, a Carol, ética na formação docente e as relações dentro da escola, por Júlio César da Silva, as práticas de leitura literária na educação infantil, por Mariana, também aqui presente, Parreira Lara do Amaral, a música, canto e musicalização, pelo professor Rafael Augusto de Lima Barbosa, os trabalhos manuais da pedagogia Waldorf, por Mailine Bahia Fernandes, a dança e o movimento emancipatório, por Bruna de Carlo Rodrigues de Oliveira Ribeiro, a literatura para o ensino-aprendizagem de arte, por Mariela Aguiar Vilela, a cerâmica Chacriabá e a educação intercultural, por Vanginei Leite Silva, ou, melhor dizendo, Ney Leite Chacriabá, canção popular brasileira, ouvir, compreender e cantar, por Christoph Silva, autorando-se propostas metodológicas de ensino para a escrita em ambiente escolar, por Matheus Rödel Evangelista, e, finalmente, documentação pedagógica como estratégia metodológica na educação infantil, por Flávia Lamunier Contígio. Como critérios para obtenção do título, eles terão aí, basicamente, a avaliação processual com aproveitamento mínimo de 70% em cada disciplina ou em cada caminho, e serão observadas frequência e participação nas aulas online. A titulação concedida é a de especialista em pedagogia decolonial e a arte educação. E aí eu volto à pergunta do início. Quais são as conexões entre o quilombo, a aldeia e o chão da escola? Eu lembro do Abu Janra, vocês devem lembrar dele também, né, nos Provocações, que ele falava, o que é a vida? Aí o entrevistado e a entrevistada ficava assim, dava uma resposta bonita, floreada, cheio de elementos poéticos e líricos. Aí ele falava, o que é a vida? Aí a pessoa ficava naquela saia justa, não sabia o que fazer. O que é a vida? E ninguém respondia o que é a vida, ou talvez eles responderam, todos eles, as suas formas, né? Por anos daquele programa, até a partida do querido Abu Janra, ele perguntou o que é a vida. Então, quais são as conexões entre o quilombo, a aldeia e o chão da escola? E aí eu passo para a próxima imagem, que essa imagem aí, alguns podem ter pensado, mas o Wallace só trouxe imagens indígenas, né? Essa imagem, ela, infelizmente, eu não consegui encontrar o nome dela. Por um lado, eu achei isso até bom também. Ela só foi reconhecida de forma bastante genérica pelo portal a qual eu busquei essa informação, como uma arte africana tradicional, a fonte aí é o Hispanoarte, mas é uma matéria feita em Cuba, então me chamou bastante atenção. A matéria original está em espanhol, quem quiser depois pode buscar, porque essas figuras, na verdade, me impactaram bastante, para tentar entender um pouco, ou para tentar nos responder aquilo que eu pergunto agora como minha provocação aqui, não o que é a vida, mas quais são as conexões entre o quilombo, a aldeia e o chão da escola. E aí, essa eu acho que jogo para vocês. Eu acho que como uma das minhas... Volta um pouco. Deixa na imagem isso. Uma das minhas possibilidades simples de responder à pergunta que eu mesmo propus, que eu fiquei refletindo, foram duas, basicamente, né? Qual que seria, então, pelo menos na minha visão, uma conexão ou uma relação entre o quilombo, a aldeia e o chão de fábrica? Esses três territórios, né, temos três faces aí, né, pelo menos que dá para ver, eu não sei se a imagem original ela tem uma quarta face, mas eu acho que não, são só essas três faces. Então, cada uma dessas faces aí, que sejam ela, né, o chão da escola,
lá ao final, o terreiro, a aldeia no meio e o quilombo no início, me fizeram responder o seguinte: a minha ideia inicial seria, primeiro, resistência, porque é a resistência de povos quilombolas, né, por sua vez, descendentes de pessoas escravizadas que foram escravizadas a partir do continente africano, em suas várias etnias, não uma só, não uma coisa amorfa e sem rosto, sem face. Os povos que aqui já estavam milhares e milhares de anos aí, com arte conhecida na arqueologia e na antropologia física de pelo menos 12 mil anos. Podemos citar aí uma série de cavernas Brasil afora, com destaque para a caverna lá no Piauí, por exemplo, que você tem ali arte que passa dos 12 mil anos. Então, peraí. A presença humana aqui, produtora de arte, produtora de cultura, ela já estava aqui, né? Então, não temos só 500 anos. Esses povos conhecidos como povos originários ou povos e nações indígenas, né, das mais variadas, com as mais variadas línguas. E, ao mesmo tempo, a escola, que também ela é resistência para os professores e para os alunos. Porque aquilo ali é um trabalho de resistência, é um trabalho quase que de guerrilha, dependendo da situação onde cada um de nós está ocupando o nosso fazer laboral. Mas, ao mesmo tempo, se é um espaço de resistência, como esses 3 elementos de conexão, ele também é um espaço, ou eles são espaços de aprendizagem. Ou seja, nós podemos e devemos aprender com os quilombolas, nós podemos e devemos aprender com o povo nas aldeias, e podemos e devemos aprender com as pessoas que estão fazendo os seus trabalhos no chão de escola. Sejam elas pessoas crianças, sejam elas pessoas adolescentes, sejam elas pessoas adultas. Pessoas essas adultas que estão no ofício do ensinar e aprender por meio da educação, ou pessoas que trabalham nas cantinas, preparando o alimento das crianças e dos professores, pessoas que estão ajudando a manter a higiene e a limpeza das escolas, das salas de aula, pessoas que ocupam a parte administrativa, sejam elas nas secretarias, na direção ou nas bibliotecas, e todas as pessoas que ocupam aqueles espaços, né? E aí, para finalizar a minha fala, pode passar, Haroldo, para a última lâmina. Eu agradeço aqui, eu coloquei obrigado, eu fiquei inicialmente pensando como é que eu ia agradecer isso, porque eu estou falando em nome de um coletivo também. Mas eu coloquei obrigado no masculino, no singular, porque era a forma que eu teria mais simples de facilitar a minha própria vida para poder buscar essas outras palavras ali, porque eu acho que ficaria muito extenso. Eu não vou falar quais línguas estão ali nas suas ordens, mas aqui nós temos línguas como o Xhosa, línguas como o Maia Yucateco, ou o Yucateque, temos línguas como língua Nahuatl dos astecas, e uma série de outras línguas, tanto do continente africano, tanto do continente ameríndio, sejam da América do Sul, né, e da América Central, representados aqui por línguas de povos do Brasil, né, sejam eles povos que já estavam aqui, dos povos que já estavam aqui antes e que resistem ainda, e ainda, felizmente, estão aqui entre nós. E aqui, caso vocês tenham curiosidade, depois peguem essa tela, fotografem essa tela e joguem no Google Tradutor, porque o Google Tradutor, essa semana passada aí que teve, ampliou o seu leque de idiomas e está com 244 idiomas já sendo possíveis de tradução. Entre elas, todas essas línguas que estão aí. Então, eu fecho a minha fala. 15 horas, né? A gente gastou mais ou menos 1 hora aí de fala, sem precisar de cronometrar. E aí eu passo a palavra aos professores,
Haroldo, Carol e Mariana, que queiram partilhar alguma coisa que acham que possa ser interessante. A Aparecida também, que está aqui presente, se quiser também fazer comentários, críticas, sugestões, perguntas, fique à vontade. E o pessoal que vai assistir essa apresentação, eu ia falar parece, mas não, apresentação. Essa apresentação pelo canal da PUC no YouTube, a posteriori também podem colocar lá seus comentários, críticas, questões, porque a gente vai estar sempre acompanhando para poder saber o que as pessoas estão falando, né? E aí também, quem for compartilhar esse nosso vídeo com os suas pessoas, né, próximas de forma geral, a gente também fica apto aí a responder, a receber críticas, enfim. E espero que a gente tenha conseguido, nessa 1 hora aqui, dar uma passada, né, de forma bastante geral pelo que é a nossa proposta de curso. Agradeço a presença de todos aqui e passo a palavra a vocês. Wallace, eu quero agradecer pela brilhante apresentação que você fez. É uma surpresa, porque nós fizemos a 6 mãos, mas cada um ficou com a tarefa, e eu fiquei surpreso pela conexão entre a sua escolha de imagens e as imagens de artistas indígenas brasileiros, do Baniwa e do Esbel, do Jair Esbel, fazem parte do meu acervo que eu vou discutir, introduzindo na minha disciplina, para depois passar a bola para o Ney Chacriabá, que vai falar com muita propriedade a partir do seu lugar de fala, mas eu achei uma sintonia muito importante e uma sintonia fina. Então, eu fiquei muito encantado com a sua colocação. Eu acho que nenhum de nós aqui da coordenação poderia fazer uma apresentação mais brilhante. Obrigado, Haroldo. E só para deixar aqui uma formalidade posta, a Aparecida, que é a pessoa interessada que está conosco, nós vamos colocar no chat, aí eu peço ao Wallace para colocar, nós temos um compromisso com a PUC de colocar no ar um Google Form para ela responder, dar suas impressões do que ela achou da nossa apresentação, porque isso é uma formalidade que faz parte dos compromissos que a gente tem com a PUC. Sim, deixa eu buscar aqui enquanto vocês continuam aí. Tá. E aí eu quero abrir espaço para a Aparecida, porque ela está conversando com a gente por digitação. Eu queria saber se ela está com problema de som, de áudio, de microfone, porque é o espaço que a gente agora abre para ela trazer as suas contribuições, suas impressões e perguntas, que a gente vai receber com muito agrado, provocações que ela possa fazer para a equipe aqui presente. Olá, professores. Olá, minha querida. Tudo bem? Eu cheguei um pouquinho atrasada, mas o que acontece? Eu não sei nem se eu consigo abrir a câmera direito, porque eu estou no interior de Minas, estou no leste de Minas. Então, aqui a internet é meio, né, ruim. Mas eu quis participar, eu vi a chamada no Instagram, né, nas redes sociais, já acompanho o professor Haroldo, né? E é muito interessante o tema e muito atual também, né? A questão do decolonial não só ele vem em contraposição ao colonialismo, mas ele é um tema extremamente necessário, né? Na atualidade, né? Nesse entendimento, principalmente pensando em pedagogia, né? Que é a minha primeira formação. Eu vim da FUMEC, por isso que eu falei que eu sou, né? Assim, eu sou cria da FUMEC. Eu fiz pedagogia, foi minha primeira graduação. Depois eu fiz psicologia. Fiz pós-graduação também com o professor Haroldo também, em psicopedagogia, com a professora Flávia também, né, que é coordenadora do curso. Enfim, para mim é um prazer estar aqui. Só venho agregar, né, conhecimento, e tenho muito interesse. Eu fiz disciplina isolada no Cefet também, no mestrado, e
até esse semestre fizeram até essa abordagem, achei super interessante num grupo de estudo que faço parte, mas infelizmente, como esse semestre eu estava trabalhando de analista pedagógico pela FIENG, eu fiz uma prova seletiva e aí eu fiz uma substituição lá, encerrei o meu contrato semana passada, então aproveitei e vim descansar um pouquinho, né? Aproveitar o julho. Mas vou ficar atenta à questão das datas, né? E ver se dentro da minha organização é possível fazer, mas tenho muito interesse. E é um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada, Aparecida, pela sua colocação e pela sua presença aqui, que representa para nós que trabalhamos muito uma perspectiva sonhadora também, mas muito realista, o fato de você estar presente rompe a inércia e a gente faz o mistério, a multiplicação do zero se transformar em um. Então, temos uma pessoa presente, temos uma pessoa inscrita e matriculada, e a nossa meta é, até o princípio de agosto, formar uma turma com, no mínimo, 11 pessoas interessadas, para que a gente possa levar essa pós adiante. Enquanto eu procuro aqui o Google Form para apresentar para vocês, se vocês quiserem aproveitar o tempo de gravação e fazerem algum comentário, a Carol e a Mariana que estão aqui, fique à vontade, porque eu tenho uma complementação a fazer, mas antes eu quero achar aqui o link do Google Form para passar para o Wallace. Eu posso falar. Primeiro, agradecer a Aparecida aí pela contribuição também, né? Acho que é legal ouvir da sua experiência, da sua formação também, Aparecida, porque é justamente isso, né? A gente está abrindo essa pós buscando pessoas diversas também, né? A gente quer o máximo de diversidade possível presente. Então, ouvir que você vem da pedagogia, psicologia, e está buscando essas formações é muito legal e muito próximo ao que a gente está buscando e apostando junto aqui. Haroldo fala muito de sonho, né? O sonho, e eu acho tão bonito, porque o que eu quero contribuir é porque a construção desse curso foi muito compartilhada, assim, né? É uma coordenação muito generosa, muito democrática, muito aberta. Então, quando o Haroldo traz essa perspectiva do sonho, conecta diretamente com muitas cosmovisões indígenas, né? Onde o sonho não é uma coisa distante, mas é uma presença, é uma realidade, é uma forma de ver, de viver, né, a vida, assim. Então, a gente sonha mesmo, acho que essa pós é sobre isso, quando a gente pensa essa questão do território, da escola como esse terreiro, da escola como esse quintal, como essa aldeia, esse espaço de acolhimento, né? Eu acho que a gente está falando de uma coisa muito preciosa, que são as infâncias. E professoras e professores são mediadores dessas vozes que, sei lá, quase que 100% das vezes não são ouvidas como deveriam, né? Porque é como se a criança não soubesse sobre o que ela fala, como se o que ela falasse não merecesse atenção ou o mesmo respeito que um adulto tem quando ele é ouvido, né, assim. Então, eu acho que o que essa pós está propondo é que a gente mude também a forma de ouvir os desejos dessas crianças, ouvir o que essas crianças colocam no mundo, porque eu acho que, às vezes, acho não, tenho certeza que muito da percepção delas, às vezes, é muito mais madura do que a de muito adulto. Então, eu acho que isso também é quando a gente vê aquela América invertida, né, do artista uruguaio, esqueci o nome dele, até daqui a pouco vem. A gente pensa sobre isso, né? Quais que são as vozes que são ouvidas, legitimadas, que são que reverberam no mundo. E acho que as crianças são justamente vozes silenciadas de uma forma muito como se fosse natural, né? Não ouvir criança. E não tem nada de natural nisso, é uma construção social e a gente precisa pensar sobre isso, assim. Então, é um orgulho mesmo fazer parte dessa equipe, eu acho que a gente tem pessoas, e aí é isso, né? Haroldo falou que NEI não consegue a conexão e tudo mais, mas como é importante ter a presença do NEI nesse curso, como é importante ter essa equipe que traz perspectivas que ainda são muito raras no ambiente escolar.
Então, acho que é sobre isso, é para isso que a gente está aqui, contem com a gente, tragam perspectivas também, que a gente não está trazendo aqui, porque com certeza existem, né? Com certeza elas estão vivas e acontecendo de alguma maneira nos ambientes onde vocês atuam, e vamos construir isso junto. A gente está só, acho que o Wallace coloca muito bem, né? Quando a disciplina é por fulano, né? Por Haroldo, por Mariana, por Carol, porque é uma possibilidade, não é a única, e além do por, talvez seja com, porque é com, é por e com, né? Com vocês que vão estar aí com a gente. Então, era isso só para trazer um pouquinho do que todas essas imagens que o Wallace colocou reverberaram aqui. E eu lembrei muito, para finalizar, da exposição que está no CCBB, Encruzilhadas da Arte Afro, né? Que ela abre, foi muito impactante, assim, pessoalmente falando, ela abrir com obras do Arthur Timóteo, eu até anotei o nome dele em algum lugar, Arthur Timóteo da Costa, eu acho, que é um carioca, e ele faz autorretrato, e ele faz uma pintura muito parecida com as pinturas italianas, assim, né, tipo uma coisa realista, Rafael, assim, sabe, tipo uns retratos, e a gente não pensa por esse lado também, não percebe por esse lado também, né, a gente às vezes vai muito pro regional, pro étnico, e não, né, são artistas, são pensadores, são pessoas que estão aí fazendo o que elas quiserem, como todas, né? Ou deveriam estar. Mas eu penso muito nessa exposição, que eu acho que ela é muito didática na forma como ela é construída e na forma como ela é colocada ali. Então, fica essa dica também, para quem não foi ainda, vá. Muito bem, Carol. Lembrando para você, é Joaquim Torres Garcia. Ele, em 43, já traz essa provocação, antecipando em décadas essa discussão que depois veio a chamar de decolonial. Ele propõe, então, ali que nós aqui ao sul do Equador, nós deveríamos voltar-nos à nossa frente para o Cruzeiro do Sul, procurar o sul, dar as costas ao norte, porque a gente não enxerga daqui a estrela polar que orienta o norte. Nós temos a constelação do Cruzeiro do Sul, que isso é simbolicamente transformador, revelador, porque nós passamos o tempo todo pelos livros didáticos de geografia, pela história e pela arte, sempre nos posicionando. Primeiro a gente vai ao norte, descobre que não dá para enxergar uma estrela orientadora e depois se volta para o sul. Esse movimento você veja que é um controle sobre os nossos corpos ao sul do Equador. Primeiro a gente tem que buscar uma referência no norte, aí você descobre que não dá para ver nada lá, a estrela polar é invisível daqui, a gente se volta para o sul e você descobre o seguinte: que tal, então, essa proposta nossa, começarmos, então, a educar-nos e a educar as nossas crianças para procurar o Cruzeiro do Sul enquanto é possível? Porque a gente sabe também do movimento do universo que daqui a 10 mil anos o Cruzeiro do Sul vai perder essa forma, não vai ser nem mais uma cruz, que é essa percepção europeia, cristã, de enxergar 4 estrelas formando uma cruz. Vocês vejam, aqui os nossos indígenas davam outro nome para essa constelação, foi imposta a ideia de Cruzeiro do Sul. Então, acho interessante, o Torres Garcia já propôs essa discussão em 43, nosso curso realmente se inspira muito nessa percepção, de trazer aqui um movimento corporal, da gente procurar as nossas próprias referências, em diálogo com a matriz africana, com a matriz indígena poderosíssima, não deixando de dialogar com a europeia, porque nós falamos português aqui, né? Nossa língua aqui é de origem europeia. Mas é nessa perspectiva que a gente vai também, em alguma medida, ampliar a discussão decolonial, porque, ao mesmo tempo que parece que há um desgaste da discussão decolonial, nós temos autores discutindo uma ampliação para escapar do perigo de a gente, ao discutir decolonialidade, começar a colonizar os corpos de uma forma decolonial. Para evitar esse paradoxo, nós estamos estendendo em debates, em pensamento, em práticas artísticas, uma decolonialização na direção das outras espécies que não a humana. Eu estou muito inspirado pelo Marcelo Dantas, um poderoso curador que você, a Mariana, conhece, o Wallace.
o Marcelo tem discutido produção artística de relevância que propõe um diálogo entre o artista humano, homem ou mulher, seja de que origem for, e espécies animais, abelhas, bicho de seda, formigas, e faz uma discussão que eu vou fazer no início da minha disciplina. Arte é uma produção exclusivamente humana? Como é que ele responde que não, absurdamente não. Os pássaros já cantam há milhares, milhões de anos antes de nós. As abelhas constroem obras incríveis. Os cupins, os bichos de seda, as aranhas. Só para a gente ficar nos exemplos mais próximos. Produzem estruturas que só não estão nos museus por causa da demanda capitalista de duração, de permanência. Então, a discussão que ele está fazendo de fronteira é pensar produção artística que realmente faça uma ponte com as outras espécies, que descolonize esse nosso foco muito autocentrado no próprio umbigo humano, e que a gente pense uma forma de produção artística que abra mão do processo de conservação que precisa estar conservada para ter a presença do capital controlando a produção artística. Então, a pergunta que ele faz relevante, que pode nos interessar aqui, artistas, professoras, educadoras, que produção de arte, que produção cultural você faz que possa ter relevância para outra espécie que não humana? Aí ele faz uma discussão muito interessante. Ele fala, não é corrente nessa vertente hegemônica europeia um desgaste, um investimento de energia profundo nos autorretratos? Olha que coisa interessante. Como nós gastamos energia enorme fazendo propagação da nossa própria imagem, do próprio artista ou da espécie humana. Então, eu penso que essa discussão de uma pedagogia decolonial vai reverberar, inclusive, numa questão de crise ambiental, onde a gente se percebe, então, como colonizadores de todas as espécies. Uma teia de aranha na nossa casa, a gente logo tem um impulso de passar uma vassoura. Uma barata que cruza o nosso caminho, a gente tem o impulso de pisar nela. Né? Uma traça que corrói o nosso livro, o que a gente faz? A gente desinfecta, a gente pulveriza. Então, uma discussão interessante para ser feita é como que a gente pode dialogar com um livro de arte que foi comido pela traça. Em agosto, na exposição cultural que o COE promove, eu vou levar 15 caixas que eu envelopei com páginas de livro de arte que foram comidos pelas traças. Ele estava impossível de ser doado, de ser vendido. Em vez de jogar fora, eu tive um clique de envelopar caixas de papelão e criar processos de dar uma continuidade à caixa de papelão e às páginas maravilhosas dos livros que não tinham utilidade capitalista, estava furada, tinha sido carcomida a parte do texto. Então, acho que a gente amplia essa discussão a partir das nossas próprias experiências para pensar o tulear, para pensar a colonialidade que nós exercemos sobre as outras espécies, e esse curso, que ele mal começou, ele já está sendo ampliado pela chegada de trocas que nós fazemos aqui entre nós, do corpo docente, no nosso espaço de interação no WhatsApp. Mariana. Isso, vou falar brevemente aqui. Já me senti muito contemplada pela fala de todos vocês. Primeiro, dizer da minha alegria. Eu penso que é um grupo, né, muito bacana, que tem muitas experiências diferentes e que, com certeza, as pessoas que se interessarem aí pela formação vão poder também compor, né, esse coletivo aí de diversidades e experiências aí para os nossos diálogos. E eu penso, vocês falando, eu fiquei com esse negócio na cabeça de como que essas discussões sobre a arte decolonial e o trabalho, né, a responsabilidade da escola, o tanto que a gente nos faz pensar sobre essa concepção também de cultura, né, da gente deslocar desse lugar da cultura como uma apropriação de bens e bens acesso, né, de falar muitas línguas e de sempre frequentar museus, enfim, da gente pensar por essa outra perspectiva, né, entendendo essa cultura como produção coletiva, né, e de vida, e dessa valorização das experiências culturais das crianças, né, Carol mencionou isso,
de como que a gente pode fazer para que essas experiências culturais sejam valorizadas, legitimadas e estabeleçam diálogos aí nas práticas das professoras nas escolas, né? Eu acho que nosso curso, com certeza, vai nos ajudar também nessas reflexões. É isso, muito obrigada, gente. Nós que agradecemos, Mariana. Haroldo, você conseguiu o link? Porque eu não estava conseguindo achar aqui, não. Eu pedi uma ajuda para o Haroldo aqui. Eu não sei se é o calor da emoção, eu também não estava com esse Google Forms aqui à mão, então eu peço desculpa, Aparecida, porque eu não consegui encontrá-lo aqui também. Não, mas não tem, acho que não tem nenhum problema, porque, não tem, né, enfim. Aí, gente, vocês querem contribuir com mais alguma coisa? Eu acho que pelo andar da carruagem, né, 1h20, já passamos de 1 hora de transmissão, é bom que a gravação ela fica, não tem problema. A gente não tem aquele pico, né, do Google Meet derrubar a gente. Mas eu agradeço mais uma vez, né, a vocês, né, que aqui, e as pessoas que vão poder compartilhar e refletir a partir desse nosso vídeo, trazer sugestões, trazerem críticas, comentários, tudo isso. A gente vai tentar ficar aí atento às redes sociais nas próximas semanas, lembrando que a pós-graduação fecha as inscrições e matrículas no dia 1º de agosto e o curso começa em setembro, né? Com as aulas sendo feitas na parte da noite, às segundas e quartas-feiras, ao vivo, viu, gente? Então, assim, viram lá que há uma questão protocolar, tem que ter a participação, tem que ter a frequência, tem que ter notinha, ganhar estrelinha no final, senão não ganha estrelinha no final, mas temos que cumprir com isso, porque faz parte aí do nosso processo de sujeição às instituições, né? E com isso, eu me despeço aqui, agradeço a vocês mais uma vez, e aí eu encerro a gravação.